Hare Krishna. Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 7, verso 9. O filho de Drona é castigado. Shaunaka uvacha savaini vriti nirartha sarvatropekshako munihi kasyava brihatim metam atmarama samabhyasat. Sri Shaunaka perguntou a Suta Goswami. Sri Shukadeva Goswami já estava no caminho da autorrealização e assim ele estava satisfeito consigo mesmo. Então, por que deu-se ao trabalho de submeter-se ao estudo de tão vasta literatura? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. As pessoas em geral alcançam a perfeição máxima da vida ao cessarem suas atividades materiais e fixarem-se no caminho da autorrealização. Aqueles que sentem prazer no gozo dos sentidos ou aqueles que estão fixos em assistência social material corpórea chamam-se karmis. Entre milhares e milhões de tais karmis, pode ser que um se torne um Atmarama, através da autorrealização. Atma significa eu e Arama significa sentir prazer. Todos buscam o prazer mais elevado, mas o padrão de prazer de uma pessoa pode ser diferente do padrão de outra. Portanto, o padrão de prazer desfrutado pelos karmis é diferente daquele dos Atmaramas. Os Atmaramas são completamente indiferentes ao desfrute material, sob todos os aspectos. Srila Shukadeva Goswami já alcançara aquele estágio e ainda assim foi atraído a submeter-se ao trabalho de estudar a grande literatura Bhagavatam. Isso significa que o Srimad Bhagavatam é um estudo de pós-graduação mesmo para os Atmaramas, que superaram todos os estudos do conhecimento védico. Hare Krishna. O Srimad Bhagavatam, como literatura, nos traz algumas particularidades que, se nós observarmos com certo cuidado, vamos aproveitar melhor a essência que o próprio Srimad Bhagavatam vai revelando gradualmente em seus 10 tópicos, que são os 10 tópicos principais que se encontram nele, nos seus 18.000 versos. Então aqui nós estamos no capítulo 7 do primeiro canto, e o título do capítulo é O Filho de Drona é Castigado. Essa é uma parte importante do Bhagavatam e vai descrever uma história, vai mencionar uma história que está descrita no Mahabharata. Drona é um grande mestre, foi o mestre dos Pandavas e dos Kauravas também. Ele montou um instituto de ensino para os filhos de Kshatriyas e Brahmanas, e nesse instituto ele ensinava especificamente artes militares. Então, como um instrutor de artes militares, ele pôde treinar os jovens Pandavas e Kauravas. E depois, depois os jovens concluíram seu estágio com ele e seguiram seu caminho. Em um dado momento do futuro, eles se encontraram com a guerra de Kurukshetra. Então, tanto Duryodhana como os filhos de Dhritarashtra, como Arjuna e os Pandavas, os seus irmãos Pandavas.
e eles se encontraram nessa guerra e Drona ficou do lado de Duryodhana, enquanto Arjuna estava do lado oposto. Do lado oposto de Drona estava Drupada. Drupada e Drona foram irmãos, ou melhor, foram companheiros de Gurukula. Eles estudaram juntos no mesmo Gurukula e desenvolveram uma amizade fraternal, como às vezes a gente vê dois garotos, sim, muito jovens, desenvolvendo uma amizade assim, inquebrantável mesmo. E se os pais cultivam, se os pais orientam, eles vão num caminho do afeto humano que se expande depois nas suas famílias, se expande depois com seus próprios filhos, se expande por toda a vida, e isso pode ser muito benéfico para a natureza afetiva das pessoas. E Drona e Drupada desenvolveram essa relação de amizade e fizeram promessas de amizade eterna entre eles. Drupada era filho de um rei e Drona era filho de um brahmana. Eles estavam estudando na mesma escola e a escola tinha uma característica de ensinar artes militares, como eu já tinha mencionado. E mesmo brahmanas, filhos de brahmanas, estudavam as artes militares, embora provavelmente não fossem praticar no futuro. Drona aprendeu, mesmo sendo filho de Brahmana, todas essas artes militares. Drupada e Drona desenvolveram amizade. Drupada dizia assim: nós nunca vamos nos separar. Tudo que for... eu sou filho de um kshatriya, um rei, então meu pai é muito rico, tem muitas terras, é um grande conquistador. E no futuro, tudo que eu tiver, vou dividir com você. Ele compreendia bem o seu Varna e sabia da riqueza do pai. O pai era o seu ídolo, né? Assim, é o seu grande herói, como é natural também naquela faixa etária. Então, o menino... E o Drona dizia para ele: olha, eu sou filho de um brahmana e quando eu sair daqui, eu não vou ter nenhuma herança a receber. Então, depois nós vamos ter dificuldades. E ele dizia: não, tudo que eu conquistar, vou dividir com você. Tudo que for meu será seu também. O tempo passou e as previsões se confirmaram. Drupada se tornou muito rico e Drona se tornou muito pobre, como os brahmanas. E ele estava muito feliz, porém, a essa altura ele já estava casado e queria ter filhos, a esposa queria ter filhos, eles queriam desenvolver a vida. Então, em uma conversa familiar, a esposa e ele pensaram, bom, a gente precisa de começar os negócios de alguma maneira, assim, para a sustentação da família. Que tal? Você disse que foi muito amigo de Drupada e do rei Drupada Maharaj. Então, por que você não vai até lá e pede para ele uma vaca? Aí ele vai dar uma vaca, a gente vai cuidar da vaca, ela vai ter um bezerro e vai dar leite. A gente dá leite para o bezerro, tira um pouco do leite, faz queijo, manteiga, iogurte. E a esposa dizia: eu sei fazer tudo isso, eu aprendi tudo isso em casa. E a gente faz leite, manteiga, iogurte, pode até negociar isso, vender isso. E a gente vai ter, então, capacidade de cuidar de ter filhos, de cuidar deles bem. Aí Drona disse: que ideia bacana, eu vou lá falar com Drupada, com o rei. E foi. E quando chegou lá, Drupada estava muito atarefado com suas questões administrativas e perguntou:
o porteiro disse, aí tem um Brahmana que veio. Ele disse, sim, esses Brahmanas sempre vêm para ficar pedindo dinheiro para a gente o tempo inteiro. Eles não produzem nada e ficam só pedindo dinheiro. Mas esse parece que é especial, porque ele disse que foi seu amigo, amigo, o nome dele é Drona, eu nem lembro desse nome, mas eu vou lá falar com ele rapidinho, manda ele esperar lá. Aí ele esperou, ele foi lá e disse, então o que está acontecendo aqui? Que você veio me ver, você me conhece? Drona, Drupada, eu sou Drona, seu amigo de Gurukula. E nós fomos amizade. Aí ele deu um conceito clássico dos Vedas, né? Amizade só pode existir entre aqueles que são iguais. E como você pode se considerar meu amigo? Você é um Brahmana, eu sou um Kshatriya, eu sou um rei. Eu sou um rei. Aí ele disse, o que você deseja? Ele disse assim, eu estou numa situação bem difícil e eu pensei que talvez você pudesse me ajudar me dando uma vaca. Vocês sempre estão pedindo. Eu não vou lhe dar vaca, eu não tenho nada para lhe dar, não. É melhor você ir porque eu estou muito ocupado. Drona saiu e do lado de fora ele colocou o pé fora do palácio e ele pensou, na verdade a educação que ele teve como artes militares levou ele à ética militar, e ele pensou, esse kshatriya está agindo errado, ele está infringindo as normas da hierarquia do sistema varnashrama, ele está ofendendo um brahmana, tratando mal dentro da própria casa dele. Isso não é aceitável em termos de etiqueta. Nem mesmo um rei tem o direito de fazer isso. E eu vou ter que dar uma lição a ele. E ele saiu bem zangado, né? Ele disse, como eu vou voltar para casa e dizer para minha esposa que não deu certo tudo isso? Mas eu vou fazer diferente. A partir de agora, eu vou receber filhos dos kshatriyas para treinar nas artes militares. Vou fazer um retiro contínuo, assim, por vários anos. Um retirão. Vou fazer um retirão de artes militares. Vou ensinar a ética militar, vou ensinar tudo que tem que ser ensinado para essa galera se tornar bons líderes. E montou o seu instituto, e então, no decorrer do tempo, Dhritarashtra mandou os filhos e os sobrinhos para serem alunos dele. E agora, Drona está do outro lado, né? Yudhishthira e Arjuna estão do lado dos Pandavas com Krishna, e Drona está do outro lado, e Drupada está do lado de Arjuna. Por quê? Porque Drupada é pai de Draupadi, é sogro de Arjuna. Então ele está do lado dos Pandavas. Então ele está lá do lado dos Pandavas, e Drona do outro lado, e Drishtadyumna, que é o filho de Drupada, também está do lado de Arjuna. Inclusive foi aquele que organizou tudo. Por quê? Em um dado momento, é muito interessante, tudo está no Mahabharata e também tem um pouco no Bhagavata. Drishtadyumna era filho de Drupada, e a escola, o instituto de Drona permaneceu por muitos e muitos anos. Então, quando Drishtadyumna se tornou jovem, Drupada mandou para ser aluno de Drona. Mas quando os Pandavas e os Kauravas se graduaram, fizeram um TCC, um trabalho de conclusão de curso, que era sair até a cidade de Drupada e conquistar Drupada e trazer ele vivo. Não podia matar. Então Arjuna trouxe, e
Como não podia matar, Drupada lutou muito forte e era vencido em todas as suas tentativas. Drupada disse: quem será esse guerreiro de quem eu nunca ouvi falar? E ele pensava, né? Disse: ele é muito poderoso e ele não quer me matar, deve ter alguma situação aí que ele não quer me matar. E levou Drupada então até Drona. Drona disse: eu quero que traga ele vivo aqui, diante de mim. Aí quando Drupada levou a ele, Drona disse: Drupada Maharaj, você me reconhece, me conhece? Eu sou Drona, seu amigo de Gurukula, aquele Brahmana que foi até o seu palácio, lhe pediu uma vaquinha e você não deu nada. E agora você está conquistado por meus alunos aqui, que estão concluindo o curso de graduação, e agora você está sob o meu poder. Então eu posso tomar todo o seu reino, eu posso tomar tudo, porque você está aqui. Eu posso tomar sua própria vida, porque você está aqui diante de mim. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou lhe matar e eu não quero tudo, eu sou um Brahmana. Eu quero apenas uma parte, mas dessa vez eu não quero só uma vaquinha, não. Eu quero a metade do seu reino. Então, Drupada aceitou e Duryodhana dizia: deixa eu matar ele, Gurudeva, deixa eu matar ele, Gurudeva. E Duryodhana dizia: não, ele vai voltar, ele vai ser meu vizinho de cerca, vai ser meu vizinho de cerca. E vai ficar lá. E durante o percurso, Drupada dizia assim: caramba, se eu tivesse uma filha, eu daria em casamento a esse guerreiro, para que esse guerreiro pudesse fazer parte do meu reino, do meu poder, porque ele queria conquistar Arjuna de alguma maneira, e a maneira ética era dando a esposa, porque o filho, o genro, consideraria um filho e jamais iria contra o sogro. Isso na realidade védica, né? Hoje em dia é bem diferente. Então Arjuna, aí quando ele saiu humilhado, voltou sozinho, caminhando sozinho para o palácio. Ele dizia: eu sou um rei, olha o estado que eu me encontro, mas Drona vai me pagar. Eu vou conquistá-lo, ele está com um exército muito poderoso, eu vou fazer um sacrifício com os meus brahmanas da minha cidade e vou fazer um sacrifício para eu ter um filho capaz de matar ele. E aí ele faz o sacrifício e vieram 2 filhos fêmeas, Drishtadyumna e Draupadi. Nasceram Drishtadyumna e Draupadi. Draupadi se casou com Arjuna e Drishtadyumna foi mandado para estudar com Drona. Aí Drona instruiu Drishtadyumna. Quando passou na triagem, na secretaria do instituto lá, e disseram: você que está se candidatando para o curso, nome do pai, Draupadi. O secretário olhou para ele, Drupada, olhou para ele assim, porque aí entrou lá na diretoria e falou: Drona Maharaj, porque chamava também assim, Drona, aqui está o filho de Drupada como seu aluno, querendo vir como seu aluno. E ele tem uma bênção, ele nasceu com uma bênção de matar você. Todo mundo sabe disso aí no povoado. Todo mundo sabe que ele foi concebido por um sacrifício com a bênção específica de matá-lo. E ele agora veio como seu aluno. É muito arriscado ter esse aluno aqui. Drona disse: não, eu sou um Brahmana, todo conhecimento que eu tenho eu devo outorgar a outras pessoas. Pode deixar que ele... Pode matricular. E ensinou tudo o que sabia para Drishtadyumna. No decorrer do tempo veio a guerra de Kurukshetra, vocês vão ver isso no primeiro capítulo do Bhagavad Gita. Drishtadyumna está do lado de Arjuna, organiza todo o exército de Arjuna da maneira que pudesse combater com sucesso. E quando Duryodhana contempla o exército de Arjuna, ele diz para Drona, mal-humorado e com medo, Duryodhana vai dizer para Drona: aí está o filho do seu arqui-inimigo, Drupada.
Isso está no primeiro capítulo do Bhagavad Gita. Então, acusando o erro de Drona de ter ensinado a arte militar para Drishtadyumna. Então, Duryodhana tem uma reação com seu mestre antiética, errado, fora de tudo, todos os padrões, enquanto que Arjuna, com Krishna, dentro da batalha de Kurukshetra, ele diz: ó Achyuta, ou seja, ó infalível, não encontro falha alguma em você. Por favor, leve a minha quadriga para o meio do exército, para que eu possa ver quem são os combatentes inimigos. Então, entre Duryodhana e Arjuna, tem uma maneira muito diferente de tratar o mestre, né, os seus próprios mestres. Mas o nervosinho do Dronacharya, do Duryodhana, o nervosinho do Duryodhana tratou mal seu próprio mestre e eles lutaram na batalha e Drishtadyumna mata Drona posteriormente, né? Bom, é isso. Aqui, então, nós estamos vendo o Srimad Bhagavatam. O título do capítulo é O Filho de Drona é Castigado, porque o filho de Drona é Ashwatthama. Ashwatthama, muito iracundo, entrou na guerra, na batalha de Kurukshetra, com ideias de vingança. Ele queria, por causa de tudo que do seu pai tinha sofrido, e inclusive assim, todas essas coisas. Então ele entra para matar os filhos de Draupadi. E é o que ele faz quando os meninos estão dormindo, né? Os jovens são chamados de meninos, mas eles já eram jovens, estavam dormindo ainda. Então ele matou os 5 filhos de Draupadi. E isso causou uma grande comoção, e o Bhagavatam vai descrever isso de uma maneira muito boa. Então, aqui o diálogo é entre Shaunaka e Rishi. Quem é Shaunaka e Rishi? Shaunaka é o mais idoso, o mais experiente, o mais sábio entre um grupo de sábios esse grupo está reunido na floresta de Naimisharanya para fazer um sacrifício que duraria 1000 anos para contra-atacar os malefícios da era de Kali. E os sábios estão reunidos e Shaunaka é o porta-voz de todos eles e se dirige então a Sutta Goswami. O verso de hoje, Shaunaka pergunta a Sutta Goswami, então, já depois de ter feito as 6 perguntas originais do Srimad Bhagavatam, agora ele vai perguntar, vai questionar, dizendo que Shukadeva, que foi de quem Sutta Goswami escutou o Srimad Bhagavatam originalmente, junto com Parikshit. Então, que Shukadeva já estava no caminho de autorrealização, já era um Atmarama. Então, se ele já era um Atmarama e satisfeito consigo mesmo, então por que ele deu seu trabalho de submeter-se ao estudo de tão vasta literatura? E essa explicação vai ser uma explicação muito famosa, a resposta para isso, do verso Atmarama, que depois Chaitanya Mahaprabhu, no Chaitanya Charitamrita, vai dar várias explicações para ele, e entre elas vai explicar a grande importância de Swadhyaya, do estudo da literatura védica através de um mestre espiritual genuíno. Então, assim, aqui o tema vai se prolongar, mas o que nós vemos agora é o diálogo entre Shaunaka e Shaunaka Rishi, né, o sábio, e Sutta Goswami. E Sutta Goswami, então, vai responder essa pergunta. Então, aqui no significado, Prabhupada vai dizer que as pessoas, para
desenvolverem a sua vida espiritual, elas se ocupam no caminho de autorrealização. Esse caminho de autorrealização estudado seriamente, tanto pelos transcendentalistas, como também pelos materialistas que querem se aprimorar nessa vida e que estão estudando as relações interpessoais, as relações científicas de tudo que existe dentro desse mundo social. E eles estudam que o processo de autorrealização se desenvolve em 7 níveis. Que o primeiro nível é o nível da sobrevivência. E no nível da sobrevivência, como a gente conhece bem, as pessoas buscam por independência financeira. Depois, o segundo nível de afetividade. Vão buscar o amor da vida para poder conviver com esse amor e constituir família ou o que seja. E o terceiro nível é de autoestima. A pessoa quer ser aceita nos ambientes onde ela frequenta, ela quer ser acolhida, ela quer ter a sensação de pertencimento. A psicologia então diz que esses 3 níveis são tão assim importantes que as pessoas ficam ciclicamente passando de um para o outro, lutando pela sobrevivência, buscando o amor perfeito e querendo ser amada e amar. Então ela fica assim, não sai disso. E as décadas vão passando, elas são criancinhas assim, depois elas são adolescentes assim, são adultos assim, trabalham, se inserem na sociedade sempre em busca de dinheiro, do amor perfeito, e troca de um amor para outro amor, e a afetividade perfeita, e muda de lugar para procurar felicidade em outro lugar e fica nessa. Mas são 7 níveis e eles ficam geralmente nos 3 níveis. É um sinal que vai abrir? Faltam 20 minutos. Faltam 20? Que bom. Então, o 4º nível é o nível da reflexão a respeito da própria vida. E é o nível de transformação que geralmente ocorre na pessoa na forma de uma crise existencial. Então a pessoa pensa, chega, só trabalhar para comer, pagar conta, e eu já tive não sei quantos amores nessa vida, até hoje não encontrei o tal do príncipe encantado nem da bela adormecida, né? Tô aí lutando por tudo isso. Na sociedade é uma frustração, sempre tem o mesmo tipo de problema, em todo grupo social que eu vou é a mesma coisa, tudo. Chega, eu não quero mais isso, eu tenho que encontrar alguma razão para a minha própria vida. E então, quando ela é bem sucedida e faz planos, o que é que eu vou fazer? Eu me formei, estudei, estou trabalhando, estou inserido na sociedade, estou ganhando algum dinheiro e agora eu vou parar de buscar por dinheiro, vou ficar satisfeito com o que eu estou. Não quero mais ser um milionário, não quero mais ser um bilionário, não quero mais ter esse sonho que eu cultivei, estimulado pela sociedade tanto. Eu agora vou cuidar da minha coesão interna, vou buscar o meu eu interno e vou entrar em harmonia comigo mesmo. Esse é o 5º nível, é chamado nível de coesão interna. Aí a pessoa vai fazer aquilo que gosta. Muita gente vai para estudar música porque queria, mas a família não deixou. Vai estudar outras artes que também queria, a família nunca deixou. Isso não dá dinheiro, você vai ficar pobre a vida toda, para que fazer isso, não sei o quê. Então vai fazer isso, ou vai viajar pelo mundo, vai largar alguma coisa que estava fazendo que não era o que queria e vai fazer outra coisa. Cria esta coesão interna. E depois de conseguir essa coesão interna, é muito mais difícil cair. Mas no 4º nível, o nível da transformação, quando existe a tal da crise, é muito fácil dizer, bom, tentei, mas não deu certo, eu volto, vou lutar pela sobrevivência. Então vou lutar,
cair na gandaia de novo, vou buscar o que quer que seja dentro desse mundo. Na verdade, eu sou uma pessoa bacana, eu mereço o respeito da sociedade. Essas pessoas com quem eu convivi agora, que são ignorantes mesmo, nunca compreenderam a pessoa bacana que eu sou. Então eu vou lutar mesmo para ser respeitado e me impor diante da sociedade, porque a minha autoestima estava muito baixa, eu entrei em crise, mas agora eu vou recuperar a minha autoestima. E fica, do quarto nível é fácil cair, mas no quinto nível da coesão interna, quando a pessoa compreende a sua natureza e diante de nós, essa natureza seria, sou alma espiritual, eu estou procurando por Krishna, eu tenho meu mestre espiritual que está me orientando no caminho de autorrealização, eu vou seguir as suas instruções. Prabhupada é perfeito, tem dado as instruções perfeitas para que as pessoas possam desenvolver amor puro por Krishna. Eu vou nesse caminho e assim vou fazer a minha coesão interna. Mas não para por aí, né? O sexto nível é coesão externa. Agora que eu estou bacana, eu vou ajudar as pessoas. Então eu vou fazer projetos sociais. Food for Life, alimentos para a vida. Eu vou fazer um blog para dar atenção às pessoas carentes em tal área. Eu vou fazer um canal no YouTube para dar mensagens muito importantes de coesão interna. E vou trabalhar nisso. Agora que eu fui para a música, aprendi a tocar muito bem o violão, agora eu vou ensinar naquela igrejinha que tem um curso para pobres, pessoas desprivilegiadas. Eu vou ensinar a todas aquelas crianças a tocarem violão. Eu vou ensinar inglês, eu vou ensinar francês, vou ensinar chinês, mandarim. Eu vou cuidar dos outros. Isso é coesão externa. E o sétimo nível é servir. Então ele não tem mais agora uma atitude específica como em coesão externa, de eu vou servir a sociedade. Nesse momento ele ainda tem um pouco de orgulho de dizer eu dou caridade, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Arranca, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. No sétimo nível ele se torna simplesmente uma pessoa que o único interesse é prestar serviço. Então imaginem vocês esses 7 níveis estudados pela ciência atual, como o que Prabhupada fez com a gente. Ele já deu o 7º nível para a gente. Você é dasa no dasa. Você é um servo do servo de Krishna. Sirva, aprenda a lavar banheiro, aprenda a lavar os pratos dos outros, aprenda a limpar o chão que os outros vão pisar com o pezão sujo. Aprenda tudo isso de forma humilde. Aprenda a ir à rua, abordar uma pessoa que está no pique do trabalho e dizer, por favor, dê uma atenção a esse assunto é de seu interesse. Estou falando de yoga. Esse livro é uma mensagem importante para o seu caminho de autorrealização profissional, inclusive, já que você está indo para o trabalho. Então, a pessoa tem toda a chance, dado por Prabhupada, de aprender a servir e superar todas essas outras exigências do caminho de autorrealização que funcionam como armadilhas para que a gente permaneça aqui. Se a gente morre num desses níveis inferiores, a gente vai ter que voltar aqui para completar todo esse processo. Então, mas se a gente aprende a servir a Krishna, servir o mestre espiritual, servir a missão de Prabhupada, se a gente aprende isso, a gente supera todas as tendências a cair nas armadilhas da ilusão material. E aqui, então, Shaunakarishi está querendo entender por que uma pessoa que já estava na plataforma de Atmarama, que tinha pleno controle, satisfeito consigo mesmo, como Shukadeva Goswami, se deu ao trabalho de
estudar toda a vastíssima literatura védica? Essa é a questão que vai ser respondida, vocês vão acompanhar aqui nos próximos dias, nos próximos capítulos da novela. Alguma pergunta ou comentário? Uma pergunta. Na verdade, duas. A primeira, Maharaj, é sobre a... Não, eu vou começar pela última. Em termos de cronológica da sua aula. Sobre esses 7 níveis, quem que aborda eles? São os psicólogos atuais. Marshall faz a chamada pirâmide dele, depois foi trabalhada, tudo isso. E sobre a Ashwatthama, né? Você já sabia o nome da pessoa? Sim, eu sempre vou confirmar. Tá. Sim, vai para. Eu conheço a pirâmide da necessidade. Tá certo. Sobre a Ashwatthama, né? Eu queria entender a relação desse desejo de vingança que ele tinha para com a descendente dos Pandavas, né? Enfim, qual é a conexão disso? Ele foi um menino pobre. Assim, apesar de tudo, ele foi um menino brahmana e um menino pobre. Ele estudou com o pai, aprendeu artes militares e tudo, sabia usar Brahmastra, mas tinha fugido da escola no dia da aula de recolher a Brahmastra. Ele não sabia isso. Ele sabia soltar, mas não sabia recolher. Então, ele foi um menino que algumas vezes foi humilhado publicamente, passou bullying e coisas assim como hoje a gente explica. Imagine que ele estudava numa escola e os meninos sabiam que ele não tinha tomado leite desde que ele desmamou da mãe. Nunca mais ele tomou leite porque ele não tinha nenhuma vaca. Lembra da história do pai que foi pedir a vaca, mas não tinha e tal. Então, até o pai se equilibrar financeiramente, Ashwatthama não tinha sequer isso, segundo se conta dos Mahabharata. Então os meninos fizeram uma vez, se reuniram, porque menino é terrível, né? O ser humano é cruel e na infância, que não tem muitos conceitos, limites, eles fazem cada crueldade danada, né? Então, os meninos disseram assim, vamos fazer uma tinta branca que igual a leite, esquentar e dizer a Ashwatthama que é leite. Aí ele vai vir e vai tomar. E quando ele tomar, ele vai botar para fora e vai se melar todo com essa tinta branca. Aí os meninos fizeram isso. E ele era um menino brahmana, educado, né? Não era uma pessoa ignorante totalmente, era uma criança, mas era educado. Então, quando ele recebeu aquele pote quente de leite, ele disse, puxa, meus amigos, vocês realmente são grandes irmãos. Eu nunca provei leite em minha vida, essa é a primeira vez que eu vou provar um leite. E os meninos diziam, toma, para de falar. E ele não, eu só queria expressar a minha satisfação pela amizade que nós temos. Toma logo. Aí ele toma e acontece exatamente o que eles disseram. Então, Ashwatthama é essa pessoa, essa criança ferida. E a criança ferida tem essas dificuldades, né? E todos nós fomos crianças e temos nossos ferimentos. E nós precisamos também colocar todos os nossos ferimentos aos pés de lótus de Prabhupada em busca de cura. E isso não é uma atitude assim tão simples, porque a gente tem que estar atento para as palavras que emanam da boca de lótus de Prabhupada, que servem de cura para as feridas ao longo da vida de criança, de juventude, de adulto. Todas as nossas feridas todas as nossas kleshas, as nossas aflições vão ser curadas pelas palavras de Prabhupada e através da orientação dele na nossa ocupação em serviço devocional. E nós precisamos silenciar
para poder compreender melhor Prabhupada. A gente fala muito, a gente pergunta muito, a gente não reflete nos temas, os temas chegam e a gente fala, e pergunta, e fala, e não entende o que houve e tudo, isso até mesmo por nossas próprias feridas. Então nós precisamos silenciar um pouco, não precisamos chegar ao nível de Mauna impersonalista, mas da Mauna Vaishnava, podemos sim parar com a Prajalpa, parar com as lamentações, parar com as queixas, parar com as críticas, parar com a blasfêmia aos devotos que têm dedicado suas vidas à propagação dos santos nomes, né? Primeira ofensa. Nós temos que parar e ouvir as instruções do mestre espiritual, porque elas sim são a cura para as nossas feridas de infância, de juventude, de adulto, de vida de casado, de vida de sannyasi, de tudo, qualquer coisa. As instruções são aquelas que emanam dos lábios de lótus de Srila Prabhupada. Responde a sua questão? Sim, eu acho que realmente tem que ler uma barra para entender mais assim, o humor assim, dele, porque assim, esse desejo de vingança, especificamente com os pândalos, eu entendo assim, logicamente que... Não é especificamente com os pândalos, se vingar da vida. A pessoa não é ruim com alguém porque aquela pessoa fez algo. A pessoa que pode até perguntar, o que eu fiz para você me tratar assim? Não foi ele que fez, foi a vida que fez, foi outra pessoa que fez. E ele está se vingando de todos que encontra pela frente. Não é assim que funciona, tão matematicamente. A pessoa ferida está ferida. E ela reage com qualquer um que apareça na frente dela. Não necessariamente ela está fazendo justiça. Ela está se vingando da vida, está se vingando do sofrimento, não de quem fez ela sofrer. A vida fez sofrer. E elas blasfemam e falam mal de tudo, e se lamentam, e queixam, e encontram. Elas sofrem e se tornam reativas ao sofrimento. Não estão buscando quem me tratou mal. Inclusive, essas pessoas que trataram podem já ter morrido. E elas continuam más. Por quê? Porque elas cultivaram esse anarta e não se libertam, e vão seguindo e não se libertam dos anartas. Entendeu? Isso pode ser considerado assim como um sintoma dessa transição de Dvá para Kali, assim, tanto ao propósito de quê para quê? De Dvá para Yuga para Kali Yuga. Não, isso é sempre uma coisa importante saber que nesse mundo material, da mesma forma que desde os planetas mais elevados aos planetas mais baixos, sempre o mundo material foi lugar de sofrimento, nas eras também sempre, nas eras que o mundo material passou, também havia sofrimento. Às vezes o sofrimento não era impositivo, como em Satya Yuga, mas havia sofrimento. Não é que não havia sofrimento, havia sofrimento. Não é que Satya Yuga é o paraíso e que Treta Yuga... Lembra? Imagine o sofrimento de Sita em Treta Yuga. Imagine a esposa de Ramachandra, como o que ela passou. Aquilo, evidentemente, que era exemplar. Era para os homens, para as mulheres compreenderem todo aquele sofrimento. Mas imagine os filhos dela serem criados sem pai, coisa que hoje é tão comum. Naquela época não era comum. Ela foi ter os filhos gêmeos sem a presença do marido. E os filhos foram criados sem pai. Então, imagine quanto sofrimento. Isso é Treta Yuga. Satya Yuga também tinha suas coisas. Então, nós precisamos fazer os links, os elos entre o conhecimento que nós temos com harmonia. E isso é feito com reflexão. Isso não é feito falando. A gente fala, pergunta e questiona o tempo inteiro. Mas não é assim, não. Não é assim, é com reflexão, é ouvindo, é pensando, é usando da estrutura sutil
que nos é dada para dirigirmos a nossa estrutura grosseira, o nosso corpo social político que temos. Vai abrir agora? 10 minutos, não tem uma pergunta. Ok. Maharaj, como que a gente pode usar essa ferramenta assim, de maneira adequada, né, para reflexão, sem deixar ela se contaminar, né, que é muito fácil contaminar. Que ferramenta você está? Assim, você está falando que a gente tem que refletir, né, só que muitas vezes nessa reflexão tem as mentais, né? Mas muitas vezes, quando as reflexões são feitas com as instruções de Prabhupada, nós temos um critério, um parâmetro. E quando essas reflexões não são satisfeitas nesse nível, a gente vai levar para Sadhu Sangha, a gente vai levar para mestre espiritual, a gente vai levar adiante os temas. A gente não deve parar de pensar. A gente não deve parar de pensar. Ontem no festival, ou na história do festival, Krishna pergunta para Nanda Maharaj, querendo entender, e diz: não deve haver segredos entre pessoas que se amam, entre pai e filho. Então, por favor, me responda as minhas perguntas agora. Ele não queria ser enganado pelo pai, como você é uma criança, não vai entender, vou lhe dizer somente isso. Isso é uma grande falha na educação. Pensar que a criança não tem capacidade de entender, ela tem que receber a instrução de acordo com o vocabulário que ela já possui. Ela não tem vocabulário para qualquer tipo de resposta. Se for falar, porque o paradigma científico fala que a criança não vai entender instantaneamente, mas se for explicado com o vocabulário que ela tem capacidade de entender, e mais que isso, naquele momento ela está incrementando a sua inteligência, sua capacidade de aprendizagem. Então é um exercício para ela. Então, assim, nós temos como recorrer a Guru, Shastra e Sadhu, né? As escrituras. Prabhupada falou e Prabhupada fundamentou a sua instrução. Isso será do Upanishad? Eu tenho uma experiência muito positiva. Baladeva Vidyabhushana e Vishwanatha Chakravarti comentaram o Bhagavad Gita. Prabhupada oferece o Bhagavad Gita a Baladeva Vidyabhushana. E eu estudei o Bhagavad Gita com todos os comentaristas, com o livro aberto em cada verso, de todos os comentaristas que eu dispunha, inclusive um impersonalista, Radha Krishna. Então eu coloquei tudo aquilo e ia vendo verso por verso o que Prabhupada falava no comentário. E fui assim, tendo a alegria de ver que os significados de Prabhupada assim vão entre Baladeva Vidyabhushana, Vishwanatha Chakravarti, Bhaktivinoda Thakur, que foram os livros mais conhecidos que eu tinha, né? Então, fui estudando e vendo que Prabhupada constantemente fala os mesmos conceitos, sem mesmo citar os nomes deles. Então, a gente tem esse trabalho de Prabhupada nos seus significados, um resumo de todos esses mestres na linha de sucessão discipular, apresentados para nós na forma dos significados. Imagine que graça temos, e a gente vai ficar só falando em vez de ouvir. A gente tem que escutar. A gente tem que escutar. Escutar significa agora ler o significado. E vai ver. Será que isso aqui é de Bhaktivinoda Thakur? Deixa eu ver. Será que isso aqui é de Vishwanatha Chakravarti? Deixa eu confirmar. Vou ver se é de Baladeva Vidyabhushana. Sim, olha, Baladeva Vidyabhushana explica aqui de uma maneira mais clara para mim. Inclusive, ele cita uma palavra em sânscrito. Eu vou no dicionário de sânscrito agora para saber o que ele fala aqui, o que o dicionário diz dessa palavra. Isso é refletir, é meditar, é pesquisar, é pensar. A gente não pode ser um reducionista em termos de aprendizagem e pensar que vamos aprender tudo só falando e perguntando. E não é assim. Não é assim. A gente precisa refletir, amadurecer um pouquinho. Paramos, né?
Muito obrigado a todos. Todas as glórias ao Srila Prabhupada.